Boa noite. Boa noite. Essa palestra, ela foi embasada no texto bíblico de Gênesis 3, que fala sobre a queda do homem e o pecado. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por mais esse dia podermos estar aqui na tua casa para podermos estudar a tua palavra e entender o propósito do Senhor para nós. Pedimos que o teu Espírito Santo trabalhe nos nossos corações, nos ajude e nos dê discernimento. Abençoe essa aula, esse é o nosso pedido, o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o papel do homem e o papel da mulher no casamento. Aí vem a pergunta, né? Mas o que o papel do homem e o papel da mulher no casamento tem a ver com a queda lá no Éden? Então, nós vamos começar essa palestra falando sobre o designer original do casamento, né? Deus, ele criou o casamento com um propósito para todos os casais. E hoje, a nossa sociedade, ela tem se corrompido muito. E eu fiz algumas pesquisas e eu trouxe elas para nós, que eu achei interessante esses dados. Foi uma pesquisa realizada com cristãos, não foi uma pesquisa realizada com pessoas que não frequentam igreja, que não conhecem a Bíblia. Não, essa pesquisa ela foi realizada com cristãos. Então, segundo o IBGE, os evangélicos, eles estão entre os grupos que mais formalizam o matrimônio no Brasil. É uma fatia aí de 40%. Formalizam no sentido casam no civil e no religioso, E um outro estudo também que eu achei bem interessante, esse daqui, que ele fala da taxa de divórcio. E essa comparação, ela foi feita com pessoas que se dizem cristãos, que vão na igreja, mas não praticam, são aqueles cristãos passivos, e os cristãos que vão na igreja, ouvem e praticam a palavra. Então, eu achei muito interessante essa pesquisa, porque os cristãos que são os cristãos passivos, que estão lá só ocupando o banco da igreja, eles estão igualados igualmente com as pessoas que não são cristãos na questão da taxa de divórcio. Então, os cristãos que ouvem a palavra de Deus e praticam, a taxa de divórcio, ela é menor em relação a esse grupo de pessoas, entre 27% a 50%. Então, eu achei bem interessante essa pesquisa. E também foi feita uma pesquisa com pastores que aconselhavam casais, davam aconselhamento bíblico, quando o casamento chegava numa situação de separação ou de desentendimento, Então, as principais causas apontadas pelos pastores, a primeira que está ganhando aí de todas é a falta de compromisso mútuo, de assumir o seu papel no lar. Então, essa foi a primeira causa. A segunda, problemas severos de comunicação entre o casal. A terceira, infidelidade, físico-emocional. E a quarta, o estresse financeiro. E tudo isso impacta no quê? Nas crianças, na família, Hoje, 3 em cada 10 crianças e jovens crescem em lares desfeitos, Eu achei esse número, assim, bem expressivo. Então, voltando lá, o propósito do Senhor para o casal, o marido, ele tem a missão de liderar o lar em amor, e a esposa, do outro lado, ela tem a missão de ser auxiliadora, que caminha lado a lado com o marido, Então, é a submissão, colocar-se sob a missão, no propósito do lar, E a submissão bíblica, ela não é para ser considerada como inferioridade, Porque ela é o alinhamento estratégico dos papéis para proteger o lar. Então, agora nós vamos entrar lá em Gênesis 3, no versículo 6, que diz assim: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu.
né? Então aqui nós temos o ato, né, de Eva ali comendo o fruto. Primeira coisa que ela fez, né? O que aconteceu? A serpente foi lá e abordou Eva sozinha. A Eva não estava com seu marido, né? Naquele momento, ela foi abordada sozinha. E aí, ela ignorou, né? A serpente ignorou a unidade ali do casal. Ela abordou Eva sozinha. E Eva, né? O que Eva fez na sequência? Ela toma essa decisão sozinha. Ela poderia ter falado para a serpente, não. Ela tinha duas respostas ali que ela podia dar. A primeira, Deus falou que não era para comer, então não posso comer. Ou se ela tivesse na dúvida, eu vou falar com meu marido, né? Eu vou falar com o Adão. Mas não, ela não fez nenhuma. O que ela fez? Ela pensou, analisou e decidiu por ela, sozinha, e comeu. E aí, não satisfeita, né? Ela ofereceu para o marido, né? Para o Adão. E ele, a atitude dele, né? Qual que teria que ser? Mas por que você fez isso, né? Deus falou, não, eu não vou comer, eu não posso comer. Não, ele foi passivo, né? Ele concordou, ele não teve atitude nenhuma, ele simplesmente pegou e comeu. Ele não questionou, ele simplesmente comeu, né? Então ele aceita a condução errada sem questionar ou exercer a sua proteção. E o resultado disso foi o que? A quebra, né, ali do relacionamento com Deus, né, o enfraquecimento e a entrada do caos no lar. Então, aplicando aí, né, o padrão do Éden nos nossos dias, muitas vezes nós caímos nessa armadilha, né? Às vezes a gente tem que tomar alguma decisão, aí a gente, o meu marido demora demais para resolver. Ai, não, isso aqui eu nem preciso perguntar para ela, né? Às vezes o marido, não, isso aí nem preciso perguntar para ela, ela não vai saber resolver isso. E aí a gente acaba tomando as decisões, atropelando, passando por cima de um princípio bíblico, né? Esquecendo da importância que isso tem. Porque uma decisão errada que a gente toma, ela vai refletir no nosso lar de várias maneiras, né? Ela sempre vai ter uma consequência, que foi o que aconteceu lá atrás com Adão e Eva. Eles tiveram consequências gravíssimas, né? Foi um filho que matou o outro, foi a saída do jardim, do paraíso que eles estavam. Então, eles tiveram muitos problemas por causa de uma desobediência. Então, por causa de um princípio que eles falharam. Então, nós também podemos ter problemas quando a gente falha em algum princípio. Então, quando atropelamos a liderança do marido, nós não resolvemos o problema. Nós o enfraquecemos e o expomos à nossa própria casa ao erro e à insegurança. Conduzir o lar exige dar espaço para que o marido exerça o papel que Deus lhe confiou, né? Porque, na sequência, nós vamos ler aqui agora, quando Deus ele chega, né, para chamar lá no Éden, para confrontar o erro, ele procura por quem? Quem que ele chama primeiro? Ele chama Adão, né? Lá no versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeste? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, quando Deus ele entra no jardim, ele não chama por Eva, ele não fala Eva, mesmo porque foi ela que comeu o fruto. Não, ele chama o homem, né? Ele chama por Adão. E por que Deus chama por Adão, né? Porque sobre ele estava a responsabilidade legal e espiritual do seu lar. O confronto de Deus busca a raiz da liderança. Então, aqui esse exemplo aqui da base eu achei muito interessante, né? Porque cada um tem o seu lugar, tem a sua posição e cada um tem o seu peso, né? E Deus, ele vai buscar cada um pela sua responsabilidade. E aí, na sequência, a gente vê o ciclo, né, do pecado, da culpa, né?
a imaturidade deles ali, né, que muitas vezes acontece com a gente. A gente usa o erro do outro como escudo para o nosso, né? Que quando Deus chama ele, ele fala assim, então, a mulher que o Senhor me deu a fruta, né? Ela que me deu o fruto. E aí a mulher fala, não, mas a serpente me enganou. E aí começa aquele ciclo, né? E isso acontece com a gente também, né? Às vezes a gente fala assim, mas se você não tivesse feito isso, eu não tinha feito. Então a gente sempre busca uma justificativa para o nosso erro, né? E isso já foi o primeiro ato, né? Aconteceu lá atrás. Então, o reflexo de hoje, né? Eu ajo assim porque o meu marido é omisso, eu tenho que fazer isso porque se eu não fazer ele não faz. Então muitas vezes a gente usa essas desculpas, a gente se apoia nessas desculpas para justificar um erro nosso, né? Que a gente poderia fazer diferente. A pergunta de Deus, ela é individual. Para o jogo da culpa, exige reconhecer os resultados das nossas próprias atitudes dentro de casa. Deus não vai perguntar ao marido sobre a submissão da esposa, né? No momento em que nós tivermos que dar conta dos nossos atos para o Senhor, ele não vai perguntar por que você deixou de ser uma esposa submissa, e ele não vai aceitar como justificativo você falar que seu marido era omisso, ou vice-versa, né? Cada um tem o seu papel. Deus quer tratar a nossa postura, a sua postura, como as suas atitudes demonstram a sua submissão ao Senhor, né? Então isso, para mim, eu achei muito forte, porque, né, Efésios 5, no versículo 22 e no versículo 23, vai falar disso, né? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, né? Nas escrituras, ser o cabeça não é um sinônimo de autoritarismo, como o mundo fala, né? É assumir a sua responsabilidade. Quando o homem exerce isso com respeito, com dedicação, ele promove a harmonia no lar, né? A segurança, o crescimento espiritual para a sua família. Então, ele é o cabeça, né? Ele é o cabeça. Os dois, eu achei essa ilustração também bem legal, porque os dois andam lado a lado, né? Mas o marido, ele é o cabeça, né? Deus colocou ele assim. E a mulher, ela tem a oportunidade, né, de adorar o Senhor com a sua submissão ao seu esposo. Efésios 5:22 fala, as mulheres sejam, pois, submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, quando a mulher ela exerce o seu papel de esposa submissa, de caminhar lado a lado do seu esposo, ela está não somente sendo submissa ao seu esposo, mas em primeiro lugar ela está sendo submissa a Deus, né? Essa atitude é, na verdade, um reflexo direto de sua devoção e obediência ao Senhor, ao seu Deus. Hoje, nós temos um mundo, né? Aqui está como o mito cultural, mas é o mundo, né? O que o mundo diz. O mundo diz que a liderança do homem, ele vê, né, como a liderança do homem como um autoritarismo, né? Dominação, privilégio que o homem tem. Quando, na verdade, a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala o quê? Que essa é uma responsabilidade perante Deus, legal, porque foi Deus que deu para o homem, né? É um cuidado, é um serviço em amor do homem com a sua família. E a mulher também, né? O mundo fala que o papel da mulher, ser submissa, coloca como uma posição de inferioridade, de passiva, de silêncio, né? Aquela mulher que aceita tudo. Quando, na verdade, a Bíblia mostra que a mulher que ela é assim, ela é uma auxiliadora forte, né? Caminha lado a lado do seu esposo, ela aconselha com amor, né? Com mansidão. Então esse é o modelo, né? Qual o modelo que a gente quer seguir? O modelo do mundo ou o modelo bíblico? Onde que a gente vai se encaixar, né? Em Efésios a gente vê o reflexo, né?
do projeto divino para o casamento, né? Que é o marido, né? Que é o amor sacrificial pelo lar, que é um reflexo do amor de Cristo pela sua igreja. E a submissão, que é colocada lá em Efésios 5:22, é a esposa, né, que apoia o seu marido, são um reflexo de sua devoção inabalável a Deus. Então, o casamento não é sobre quem tem o controle, sobre quem manda mais, quem manda menos, né? Mas sobre as duas pessoas trabalharem juntas com um propósito, numa submissão, né, para glorificar a Deus. E é isso. 15